O que você vai perguntar, só pra eu saber? Não, eu pensei em perguntar duas coisas. Perguntar a mesma coisa que eu tinha perguntado na outra, e daí perguntar do PiscoFins. E perguntar, tipo, os créditos que dá pra recuperar, sei lá, tipo, daí você dá um exemplo, por exemplo, pô... Mas o vídeo anterior, você iria querer mudar? Não, tipo, a gente pode ter mais de uma coisa, tá ligado? Você tipo uma série, a transportadora vai pagar mais imposto? Não necessariamente, tipo, a gente pode ter mais de uma opção, eu digo, o vídeo que você já fez. Entendi. E também... Tá, então é pra eu repetir o que eu falei no outro vídeo. Então, daí eu pensei assim, eu vou fazer aqui uma introdução, e daí, tipo, esse aqui é o Matheus, nosso advogado especialista em direito tributário e tal. E aí, assim, eles podem usar isso tanto no começo do vídeo, por exemplo, primeiro eu vou te apresentar, ou, tipo, pegar um cortezinho de você falando uma coisa interessante, colocar no começo, daí em seguida aparece eu falando, esse é o Matheus e tal, daí depois aparece o resto, entendeu? Isso eu acho legal. Tá, então é bom que daí eles já sabem o que a gente tá pensando. Então tá. Pessoal, esse daqui é o Matheus, nosso sócio aqui do escritório, Matheus 7. Ele é o responsável pela área tributária das transportadoras. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui para ele explicar um pouquinho como é que está funcionando essa parte do tributário, tanto em relação à reforma, quanto também em relação a regras que já estavam vigentes, que permitem algumas oportunidades. Matheus, o que você acha aí com relação à reforma tributária? Você acha que vai aumentar a carga de impostos? Você acha que vai reduzir? Enfim, qual vai ser o impacto de fato disso para as transportadoras? Olha, Thiago, a transportadora que não se planejar, se preparar com antecedência, vai pagar mais impostos. Isso aí é fato. Mas quem se planejar e adaptar a operação, muito provavelmente pode ter até uma diminuição nos custos. Deixa eu dar 2 exemplos específicos. O primeiro deles é que, a partir da reforma, a gente vai ter um regime de creditamento amplo dos insumos que são utilizados no transporte. Hoje a gente sabe que para você poder usar o crédito do imposto dos insumos que você usa, depende de estar previsto especificamente aquele insumo na lei do Estado. Aí acaba que alguns ficam mais benefícios que outros e isso fica bem aqui no Paraná desigual. E Santa Catarina, aqui no Paraná e Santa Catarina até que é bom, né? As leis prevêem vários créditos, mas tem estado do Brasil que prevê que você pode acreditar o combustível e olhe lá, ainda agradeça lá a Secretaria da Fazenda. E agora com a reforma isso vai ser diferente. Tudo que for utilizado vai poder ser acreditado. Então, todas as peças, a manutenção, pneu, combustível, e a gente pode até discutir, eventualmente, acreditar a lavagem do caminhão. E, por exemplo, que nem a gente postou agora sobre o aluguel de caminhão, será que isso vai ficar mais claro depois da reforma tributária? Olha, isso é um aspecto que ainda a gente vai poder defender, como a gente vem defendendo, que esse acreditamento pode ser feito, mas entra aí uma discussão com relação ao que a Receita Federal considera como insumo propriamente. A questão é que, de modo geral, os aluguéis de equipamentos e máquinas geram crédito, mas os aluguéis de veículos não geram. Para uma transportadora, o caminhão conta mais como um equipamento ou máquina ou mais como um veículo? A gente aqui, obviamente, defende que conta como um equipamento, uma máquina, né? No sentido de fundamental para a operação. Um equipamento fundamental para a operação, não é um veículo de passeio, não é algo que leva pessoas para cá e para lá, mas é propriamente uma máquina que permite com que a transportadora cumpra o objetivo principal dela lá, forneça o serviço principal. Então é um equipamento que serve de fato de insumo para a operação. Você tinha um segundo para falar. Eu tinha falado que era 2 pontos específicos. O primeiro era a parte dos insumos. O segundo? Você interpôs essa pergunta aí. E o segundo ponto é que agora a gente vai ter uma simplificação grande da tributação dessas operações interestaduais. Não vai mais existir ICMS de FAO, não vai mais existir tributação interestadual. Agora os impostos, o IBS, vai ser sempre devido para o estado de destino da carga, da operação, do serviço como um todo. Isso permite que as transportadoras, às vezes, encerrem aquelas filiais que foram criadas, né, para ter alguma vantagem tributária, porque até então, só para esclarecer, o imposto era devido para o estado de origem, né, e com o pagamento do DIFAL depois para o destino, enfim, tinha toda uma complexidade ali, uma tabela, uma coisa complexa. E agora isso vai ser bastante simplificado, né, essas filiais que geram inevitavelmente algum custo vão poder ser fechadas, né, depender, claro, do motivo pelo qual ela tinha sido aberta. Então é algo que vai poder reduzir bastante até os custos da operação da transportadora. Tá, legal. Quer dizer, a reforma tributária não é todo um bicho de 7 cabeças, né?
Olha, a reforma é bastante complexa. Ela muda muito o sistema e ela cria obrigações que vão desde atualizar o software que faz a contabilidade do escritório, atualizar o software que faz as vendas, até abrir a contabilidade, olhar cada fornecedor, olhar cada linha ali, cada possível crédito, cada débito, cada entrada que a empresa tem, né? Mas com uma consultoria muito bem feita, com uma assessoria muito bem feita, com muito cuidado, a gente consegue navegar aí essas águas que ainda estão um pouco turvas e a gente tem plena confiança de que o transportador pode sair do outro lado numa posição mais forte do que ele está hoje. E aproveitando que você trouxe esse assunto, como que fica a contratação do TAC depois da reforma tributária? Eu já ouvi falar que tem uma diferença em relação a créditos que podem existir nessa contratação. Enfim, explica mais ou menos qual que é a consequência de contratar um TAC depois da reforma. O TAC, para ser sincero, está em apuros. O TAC vai precisar repensar a operação dele e as transportadoras que subcontratam muito TAC também vão precisar repensar esse fato. Como eu falei antes, agora a reforma tributária ela opera sob uma lógica de creditamento amplo e geral. Ou seja, se eu pago por um serviço e essa pessoa que me presta o serviço paga um imposto que está embutido no preço que eu pago para ela, eu vou poder usar esse crédito, sempre. Então, se eu contrato uma transportadora, ela me cobra R$100 e desses R$100, R$30 são IBS e CBS, eu vou, depois, no final do mês, poder compensar esses R$30 que eu paguei para ela a título desse tributo. Quer dizer, abater do que você pagaria no Exato. tributo futuramente. Só que para eu poder acreditar, essa transportadora tem que pagar IBS e CBS. Ou seja, ela tem que ser contribuinte no imposto. E o TAC, em regra, não é contribuinte. Ou seja, o TAC não paga e a transportadora não acredita. Por isso, ou o TAC vai ter que ajustar o preço dele muito para fazer sentido, ou então o que vai naturalmente acontecer é que as transportadoras com uma boa assessoria contábil, jurídica, vão privilegiar a contratação de CTCs, de ETCs. Porque com elas vão ter aquele creditamento ali que vai diminuir a quantidade de imposto a ser pago no final do mês. Ou até mesmo aumentar o investimento em frota própria, por exemplo. Também é uma alternativa. Ainda mais com toda essa possibilidade de creditamento. Né? Compra de caminhão vai gerar muito crédito. Né? Tudo isso vai possibilitar uma diminuição da carga tributária que pode ser alta. Tá. Agora voltando um pouquinho, em relação ao regime que nós estamos hoje, qual é a importância de olhar para a compensação de PIS/COFINS nesse momento? Essa é uma questão delicada e urgente, porque a partir do ano que vem, a partir de 2027, PIS/COFINS não vão mais existir. A partir de 1º de janeiro de 2027, as transportadoras, o país, a gente aqui no escritório mesmo, vai deixar de pagar PIS/COFINS e vai começar a pagar a CBS. E isso é importante porque se a gente está pagando algum PIS/COFINS a mais, a hora de reconhecer isso e declarar para o Estado, né, que esse crédito que a gente está tendo por esse pagamento maior existe, é agora. Né? A reforma tributária ela concedeu o prazo até o final desse ano para as empresas escriturarem, quer dizer, fazerem constar na contabilidade que o crédito existe. Se não for feito, pode ser que não tenha uma oportunidade de fazer de novo. Então a gente vai ter um crédito grande, a gente sabe, a gente vê aqui que às vezes tem empresa R$1 milhão em crédito de PIS/COFINS e se não for reconhecido, escriturado até o final desse ano, vai ser perdido. Se isso ficar reconhecido, se ficar escriturado, a reforma já garantiu que as empresas vão ter direito de usar esse crédito para compensar o CBS. Então, se a gente conseguir fazer ainda esse ano essa declaração, essa escrituração, é para as empresas conseguirem fazer esse creditamento sem problemas. Perfeito. Tá ótimo. Pô, ficou da hora, velho. Acho que ficou legal. Dá para fazer uns 3, 4 videozinhos desse aí.